Este vídeo foi capturado por uma câmera de segurança aqui no Brasil, no estado de Goiás. Rogério Santos Silva, de 36 anos, estava na fila de uma loja quando, de repente, saiu da fila. Ele caminhou até um carrinho laranja vazio, pegou-o com calma e começou a voltar em direção à mulher que estava atrás dele. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela simplesmente empurrou o carrinho para frente para ocupar o lugar dele na fila. Foi então que Rogério levantou o carrinho vazio acima da cabeça e o arremessou diretamente contra ela. A estrutura de metal atingiu em cheio a cabeça da mulher, que caiu na hora. As câmeras de segurança registraram todo o momento assustador, enquanto outras pessoas ao redor correram para ajudá-la. Ela ficou inconsciente por um tempo antes de ser colocada em uma cadeira de rodas e levada ao hospital. Rogério foi preso no local e acusado de lesão corporal leve, sendo liberado em seguida. A vítima, de 45 anos, não teve ferimentos graves e depois afirmou que não fez absolutamente nada para provocá-lo. Uma mulher chamada Jennifer morava com o pai e com a mãe idosa, que sofria de uma doença grave e era cuidada por ela. Infelizmente, sua mãe faleceu em 23 de março de 2025. Alguns dias antes de morrer, uma câmera de segurança no quarto registrou algo estranho durante a madrugada. Okay. À meia-noite, uma voz feminina baixa e suave parece sussurrar: "Venha." A idosa levanta as mãos e responde: "Ok." Pouco depois, uma segunda voz, claramente de uma menina, é ouvida dizendo: "Mamãe." Okay. Jennifer acredita que essa seja a voz de sua irmã, que faleceu em 2017. Ela acredita que a irmã estava ali chamando a mãe para se juntar a ela do outro lado. O que chama a atenção é que a mãe morreu apenas alguns dias depois. Teria sido apenas coincidência ou existe alguma ligação entre a voz e a morte da mãe? Uma mulher de Nova York percebeu que estava sendo seguida tarde da noite. O homem que a seguia era alguém que ela tinha visto momentos antes conversando com outra pessoa na rua. Ela entrou no prédio e ele foi logo atrás. No momento em que entrou no saguão, ele saiu correndo em disparada. Excuse me. Ela conseguiu fechar a porta a tempo, impedindo que ele entrasse no apartamento. A câmera da campainha de um vizinho registrou toda a cena. Ele ficou do lado de fora, exigindo que ela abrisse a porta, mas ela não abriu. Depois de um tempo, ele desistiu e foi embora. O ataque aconteceu em 23 de setembro de 2021. Por 2 semanas, o homem nas imagens não foi identificado. A polícia de Nova York ofereceu uma recompensa de $3.500 por informações que levassem à prisão dele. Mais tarde, ele foi identificado como Orisha Lucky, de 41 anos, e acabou sendo preso pela polícia de Nova York. O suspeito tinha um longo histórico criminal, com 37 prisões anteriores por roubo. Quais eram as intenções dele naquela noite? Ninguém pode afirmar com certeza.
Ela saiu de uma igreja após visitar um banco de alimentos e nunca mais foi vista. Em 21 de maio de 2025, câmeras de segurança registraram Ryanne Coulson, de 34 anos, saindo da igreja St. Mary and Benedict, em Coventry, no Reino Unido, vestindo um moletom preto e jeans pretos rasgados. Mãe de um filho, ela trabalhava em turnos na região. Nada naquele momento parecia fora do normal, e aquela foi a última imagem dela com vida. O desaparecimento só foi registrado em 17 de junho, quando ela não ligou para sua irmã gêmea, Kristen, no aniversário das duas. Esse silêncio deixou a família imediatamente preocupada. Rhiannon, she was last seen near Vauxhall Street in Coventry on the 21st of May at 9:46 p.m. in the evening. We know that this is where Rhiannon is known to work from as a sex worker. If anyone in the area knows or works with Rhiannon, has seen her, we ask that they get in touch. Her lifestyle has not been easy for the past few years, and we as a family... A polícia de West Midlands iniciou uma grande investigação, com mais de 100 agentes envolvidos, horas de imagens de câmeras de segurança analisadas, registros telefônicos e mais de 50 depoimentos de testemunhas. A família fez apelos públicos, mas com o passar dos dias, as esperanças de encontrá-la com vida foram diminuindo. Em 24 de junho, Muhammad Durian, de 42 anos, foi preso sob suspeita de assassinato. Pouco depois, Adam Moore foi acusado de ajudar o criminoso. 3 dias depois, em 27 de junho, seu corpo foi encontrado em Binley Woods, perto de Coventry. Muitos vídeos assustadores e misteriosos gravados por câmeras de segurança já se espalharam pela internet, mas este parece ser completamente diferente, e muitos acreditam que seja real. O vídeo foi gravado por uma câmera de segurança dentro do quarto de uma criança. Nas imagens, a criança aparece brincando na cama. A mãe afirma que nesse horário, ele normalmente já estaria dormindo, mas naquela noite, de forma incomum, ficou acordado sem motivo e não conseguia pegar no sono. Enquanto a criança brincava, algo aterrorizante aconteceu de repente. A criança estava brincando quando de repente parou e ficou olhando fixamente para a porta por um longo tempo. Depois voltou a brincar, mas pouco depois, a porta começou a se abrir lentamente sozinha. Em seguida, um som estranho e assustador foi ouvido dentro do quarto, e dá para perceber que a criança levantou a cabeça imediatamente ao ouvir o barulho. A mãe afirma que a voz assustadora dizia: "Deixe-me entrar". Ela ficou apavorada ao ver o que a câmera registrou e acredita que a casa esteja assombrada. O que você acha? 6 homens, 2 carros, facas e objetos contundentes. Um morador. Tente imaginar como isso terminou. Publicado no Reddit, esse vídeo, gravado em algum lugar do Reino Unido, mostra um grupo de pelo menos 6 homens chegando em 2 carros, armados e claramente prontos para invadir a casa.
mace. Get in the car. Yeah. Come. The mace. Walk. Walk. Hurry up, bro. What the you? Come. Come with your mate. Hey, get him. Hey, my man's in there. Eles vão direto para a porta da frente e, quando não conseguem entrar, quebram a janela e passam o braço para destrancar por dentro. O que eles não esperavam era o morador do outro lado. Hey, yo, come. Who they go? Go. Ele estava armado. No momento em que o viram, os 6 se viraram e fugiram. Ele os perseguiu enquanto disparava. O grupo inteiro deixou o local em fuga. Não se sabe se algum deles ficou ferido, morreu ou chegou a ser identificado pela polícia britânica. Usuários do Reddit que analisaram as imagens concordaram amplamente que isso parecia um ataque direcionado, provavelmente relacionado a uma disputa envolvendo drogas, e não uma invasão aleatória. Não há data, localização exata nem qualquer atualização posterior sobre o caso. 6 homens armados contra um único morador. O morador venceu. O que quer que tenha começado aquilo, não terminou como eles planejavam. Antes de irmos para o próximo vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para receber novos conteúdos assustadores toda semana. Você também pode se tornar membro e fazer parte da família Zona do Medo. E agora, vamos para o próximo vídeo. Em 20 de outubro de 2020, por volta das 14 horas, Celia Ward, de 77 anos, estava andando de bicicleta em uma calçada compartilhada ao lado de uma via de 48 km por hora em Huntington, Cambridge, na Inglaterra. No sentido contrário vinha Oriel Gray, de 46 anos. Quando as duas se cruzaram, Oriel gritou, "Saia da calçada", e estendeu o braço esquerdo. Assustada, Célia desviou da pista e entrou diretamente na estrada, bem na frente de um carro que vinha em sentido contrário. O impacto foi imediato. Ela foi declarada morta no local. Oriel, que tem paralisia cerebral e cegueira parcial, foi embora sem verificar o estado da vítima e seguiu seu caminho para buscar uma receita médica. Mais tarde, ela foi presa e acusada de homicídio culposo. Em 2 de março de 2023, foi sentenciada a 3 anos de prisão. Em 2024, sua defesa contestou a condenação. O argumento era simples: gritar e gesticular por si só não poderia legalmente ser considerado agressão. O tribunal concordou e a condenação foi anulada. Oriel foi libertada e não houve novo julgamento. A morte de Celia Ward, no entanto, permaneceu definitiva. Tarde da noite, uma mulher chamada Heather estava sentada com o marido e os 2 filhos na varanda de casa, tomando sorvete. Mas então Heather viu algo que a deixou completamente apavorada. There's like little mosquitoes. Kind of going on me. What? What did you say? What did you say, Mommy? I didn't hear you. You gotta keep that open so it doesn't get all musty. Can't tell me to find good.
Heather sussurrou. Ela me assusta para o marido e os filhos, mas eles não faziam ideia do que ela estava falando. Heather foi a única que viu uma mulher semi-transparente passando em frente à casa. Segundo ela, a mulher, vestida de branco, parecia uma enfermeira dos anos 1950 e tinha um rosto assustador. Heather ficou ainda mais assustada por não entender por que ninguém mais conseguia ver aquela mulher. A situação ficou mais estranha porque Heather mora perto de um hospital psiquiátrico abandonado que dizem ser assombrado. So a little backstory, I live about a mile from where Byberry State Hospital used to be. This is one of the, I'm pretty sure, the most notorious mental hospital in the country. A lot of abuse went on there. There was lobotomies performed on patients. There was experiments performed on patients. A lot of them lost their lives because they were just treated so horribly. The conditions that hospital was in was so inhumane, and no human should have ever had to go through what these patients went through, and these people just needed help. It's just very sad. Now, when I was a kid growing up, we used to definitely go in there, and it was really scary. Like, the second you walk on the grounds, you just feel like it's cold, it's not normal, it feels weird. Like, you can tell somebody's watching you. There's underground tunnels underneath, so we used to run around them too, and they used to use those tunnels to transport bodies. I felt my arm grabbed in there once, and I moved my flashlight because I thought it was my friend, and my friend was like over there. And Mas essa história fica ainda mais estranha. O pai de Heather morou na mesma casa quando era criança. Quando ela mostrou as imagens assustadoras para ele, ele contou que uma enfermeira chamada Linda morava na casa ao lado nos anos 1950 e morreu em circunstâncias misteriosas. Ela trabalhava no mesmo hospital psiquiátrico abandonado. O mais assustador é que, segundo ele, a mulher semi-transparente que apareceu na gravação era exatamente igual à enfermeira Linda. Em fevereiro de 2025, por volta das 7h50, no condado de Chatham, na Geórgia, a câmera de campainha da marca Ring de uma casa registrou uma mulher saindo para a varanda da frente e caminhando para fora do enquadramento. Okay. All right. Hold on. Quando ela voltou para o enquadramento momentos depois, 3 homens mascarados e armados já a cercavam. Com as armas em punho, um deles apontou diretamente para a parte de trás da cabeça dela. Um dos invasores rapidamente se virou para fechar a porta da frente antes que todos entrassem na casa e desaparecessem lá dentro. Instantes depois, ouviram-se disparos. Quando a polícia chegou, encontrou um homem dentro da casa com um ferimento causado por disparo de arma de fogo. Os suspeitos atiraram nele, levaram itens da residência e fugiram. Os investigadores determinaram que se tratava de um ataque direcionado e não de uma invasão aleatória. Como medida de precaução, as escolas católicas St. James, nas proximidades, foram colocadas em confinamento. O homem ferido foi levado às pressas para o hospital. Os 3 suspeitos mascarados continuam foragidos. Em 30 de setembro de 2020, a família de Lorraine Cox, de 32 anos, a deu como desaparecida. Mensagens continuavam aparecendo nas redes sociais dela, mas o tom estava estranho, com erros de ortografia e desculpas incomuns para evitar ligações ou chamadas de vídeo. A família tinha certeza de que outra pessoa estava por trás da tela. Essa preocupação levou a polícia a iniciar uma investigação e a analisar horas de imagens de câmeras de segurança. 2 dias antes de ser dada como desaparecida, Lorraine voltava sozinha para casa depois de uma noite fora, por um caminho que conhecia bem. Ela parecia tranquila, com as mãos nos bolsos, sem saber que estava sendo seguida. Um homem a seguiu lentamente, depois se aproximou e a convenceu a ir até o apartamento dele, que ficava acima de uma loja de kebab. Lorraine nunca mais foi vista saindo de lá.
Câmeras de segurança registraram o homem saindo várias vezes para fora do prédio, jogando objetos em lixeiras pela cidade. Ele foi identificado como Azam Mangori, um iraquiano de 24 anos, que já havia tido o pedido de asilo negado e estava prestes a ser deportado. Dentro do apartamento, ele sufocou Lorraine com a própria camiseta e deixou o corpo lá por 8 dias. Durante esse período, Mangori usou o chip de celular dela para se passar por ela em redes sociais e aplicativos de mensagens, tentando convencer familiares e amigos de que ainda estava viva. Quando mesmo assim eles relataram o desaparecimento, ele entrou em pânico, desmembrou o corpo e espalhou os restos com partes encontradas em becos próximos e até 9 quilômetros de distância, em Woodland. A família percebeu que algo estava errado pela forma de uma única mensagem, e esse instinto foi a razão de ele ser descoberto. Em 7 de abril de 2021, Azam Mangori foi considerado culpado pelo assassinato de Lorraine e condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 20 anos. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.